Um bom dia, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero fazer a nossa leitura devocional hoje em Mateus, capítulo 6, verso 25. Eu vou ler até o verso de número 32. Aqui está falando sobre a ansiedade, certo? Fala assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntem celeiros, e contudo vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Qual de vós poderá, com as suas preocupações, acrescentar uma única hora ao curso da sua vida? Quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Observai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham e nem fiam. Eu, porém, vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Portanto, não andeis ansiosos, dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos. Porque os gentios ou as pessoas comuns que não servem a Deus procuram todas essas coisas. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas elas. Nós temos aqui uma palavra de Jesus que ele nos apresenta acerca da ansiedade, ou em algum texto fala solicitude pela vida. Olha bem, quando ele diz que os pássaros não plantam, não colhem e não guardam em celeiro, ele não está estimulando a preguiça, nem a desorganização e nem as práticas naturais que foram desenvolvidas pela capacidade humana de se manter e sustentar. Ele está dizendo que mesmo os pássaros que não têm todo esse raciocínio, que não têm toda essa organização, eles nunca ficaram sem comida. O que Jesus quer dizer não é que nós devemos não trabalhar. Ele quer dizer que nós devemos confiar em Deus, porque é Ele que dá resposta ao nosso trabalho, Ele que dá resposta às nossas lutas, Ele que dá resposta a todas as nossas organizações. Tem um salmo que diz assim: não adianta o homem levantar de madrugada, trabalhar muito, comer o pão de dores, porque Deus dá o sustento dos seus filhos enquanto eles dormem. Quando nós confiamos em Deus, Deus sempre vai ter nas mãos as nossas vidas. Quando nós confiamos em Deus e nós temos coragem de nos atirar nos braços dele, você pode ter certeza que Deus nunca vai esquecer de você. No livro de Isaías tem uma palavra que diz assim: pode uma mãe esquecer um filho que amamenta no seu peito? A resposta seria não. Mas a Bíblia completa dizendo assim: mas ainda que uma mãe se esqueça de um filho do seu ventre, contudo eu, o Senhor, não me esquecerei de ti. Continuando o texto, ele diz: eu tenho o teu nome gravado na palma da minha mão. É interessante pensar por que Deus tem o meu nome gravado na mão dele. Talvez seja para que todas as vezes que ele estender a mão, ele se lembre de mim. Se o meu nome está na mão dele, se o teu nome está na mão dele, certamente que todas as vezes que Deus estende a mão, ele lembra de mim e ele lembra de você. Jesus disse que ele sabe de todas as nossas necessidades. Ele sabe que nós precisamos de tudo isso para sobreviver. Precisamos de beber, precisamos de comer e precisamos de vestir. O que Jesus está combatendo aqui é a ansiedade. É talvez um princípio que quase todas as pessoas cometem com o erro de achar que nós controlamos tudo ao nosso redor. E, na verdade, Deus tem o controle de todas as coisas ao nosso redor e na nossa vida.
Nós talvez não consigamos crer nisso. Talvez outras palavras venham. Outras pessoas tentam explicar as coisas de forma diferente. Mas eu acredito sim que Deus ele nos faz existir nessa vida por um propósito. Ele nos pôs aqui por um propósito. Existem coisas que são intrigantes ao nosso conhecimento. Por exemplo, existem pessoas que passam por situações que seria impossível sobreviver e sobrevivem. Existem pessoas que são levadas pela morte de uma forma tão comum, tão banal, que a gente pensa, isso não era para morrer, não era para a morte. Mas a Bíblia diz que Deus tem o controle dessas coisas, que Deus controla, Deus é que determina e Deus define. Ainda que nós possamos ser vigilantes na nossa vida, ainda dependemos totalmente de Deus. Nosso sucesso financeiro, nossa manutenção de vida, ela depende de como nós nos comportamos dentro do plano de Deus. Fala assim, não fiqueis ansiosos pelo que vocês haverão de comer, pelo que vocês haverão de vestir. Não estáis ansiosos com essas coisas. Não estáis ansiosos. A Bíblia fala que nós precisamos confiar em Deus. Precisamos confiar. Primeiro nós temos que botar no nosso coração esse tipo de aprendizado. E eu consegui fazer isso na minha vida. E eu acredito que até as coisas que não dão certo na minha vida estão dando certo. Até as coisas que parece que deu tudo errado, elas deu certo. Porque a gente não sabia o resultado daquilo que não aconteceu. Nós sabemos o resultado do que acontece, mas nós não sabemos o resultado do que não acontece. Será quantas das vezes que nós fomos alvo de um livramento de Deus? Será quantas vezes que Deus nos livrou de alguma coisa que nós não teríamos controle porque nós não conhecemos todas as perspectivas do nosso futuro? Nós não sabemos o que a nossa decisão, o que a nossa procura faria amanhã conosco, mas Deus sabe. A Bíblia chama isso de presciência. Deus é onisciente, Ele sabe de tudo. E Ele é presciente. Ele consegue saber o que acontece conosco amanhã. E às vezes algumas atitudes que nós tomamos na vida nos levaria a um final trágico. Mas Deus, sabendo disso, Ele interfere. Ele muda a nossa posição. Ele muda aquilo que nós deveríamos fazer. Ele cria uma situação para nos socorrer. E eu e você nunca vamos saber quantas vezes Deus nos livrou da morte e quantas das vezes Ele nos socorreu. Alguém pode lamentar e dizer, é um absurdo, Deus não tem cuidado de mim, porque já faz meses que eu vivo recebendo ajuda dos outros e cesta dos outros. E eu te pergunto, não é Deus que está mandando através de alguém? Não é Deus que está fazendo isso acontecer na tua vida porque Ele tem cuidado de você? Deus nunca perdeu o controle das coisas. E Ele nunca vai perder. Só que não são todas as pessoas na terra. Não são todos os crentes, não são todas as pessoas da igreja que conseguem acreditar que Deus tem o controle das coisas. Não fique ansioso. Espere em Deus. Aprenda a esperar. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. A noite está falando dos momentos difíceis, escuros, sombrios. E o amanhecer está falando da luz de Deus e do esclarecimento de Deus na nossa vida. Eu quero falar com você. Por que você está tão ansioso com a sua vida? Você está achando mesmo que você é capaz de controlar tudo ao seu redor? Você acha que você é capaz de controlar as decisões dos teus filhos? Tudo na vida deles? Existem pessoas que são muito controladoras, possessivas. Existem pessoas que elas querem tomar decisão para os outros. E tem hora que a gente precisa só olhar e orientar as pessoas no que elas devem fazer. Todos nós colheremos os frutos
do que nós plantamos. Todos nós colheremos o resultado das nossas ações e das nossas decisões. Por que não descansar em Deus? A Bíblia fala que nós precisamos descansar em Deus. Confia no Senhor, descansa nele. É claro que nós não vamos deixar de trabalhar. É claro que nós não vamos deixar de tomar decisões. É claro que nós não vamos deixar de viver, de usar o nosso livre-arbítrio. Mas aqueles que confiam no Senhor, eles vivem melhor. Aqueles que conseguem acreditar que Deus, de uma forma ou de outra, Ele vai intervir nas situações, vivem uma vida melhor. Nós estamos na era da depressão, nós estamos na era do estresse, nós estamos na era da ansiedade. E realmente isso acontece muito mais nas pessoas que não conseguem depositar toda a sua confiança em Deus. Já passei por momentos terríveis na minha vida, principalmente em termos financeiros. Deitava e dormia. Eu falava, como você dorme? Eu falei assim, porque eu confio que Deus já mandou um socorro para mim. Diz que tinha um homem preso numa enchente, em cima de um telhado de uma casa. E de repente vem alguém lá com uma jangadazinha improvisada e passando perto da casa. Falou, pula aqui, entra aqui, vamos embora, vamos nos salvar dessa enchente. Ele disse, não, Deus, Ele vai enviar uma coisa extraordinária para me tirar daqui. E deixou a oportunidade passar. Deus mandou um barquinho muito comum, uma jangadazinha simples, uma vez, outro recurso de outra vez, e aquele homem sempre rejeitava, acreditando que Deus ia fazer alguma coisa extraordinária para salvá-lo dali. Não teve jeito, ele morreu afogado. Quando ele chega diante de Deus, ele reclama e diz, Senhor, mas o Senhor não me mandou um helicóptero para me tirar de lá. O Senhor tinha toda a forma de mandar. Ele falou assim, olha, eu mandei uma jangada, eu mandei um barquinho, eu mandei um barco inflável, eu mandei um monte de gente passar lá e te pegar. E você rejeitou todas elas. Porque você não conseguiu entender a minha visitação. Não foi isso que aconteceu com Jerusalém? Jesus falou assim, olha, Jerusalém, Jerusalém, um dia você vai ser sitiada, vão te destruir, vão tirar pedra sobre pedra, porque você não entendeu o dia da tua visitação. Você já parou para pensar nisso? Que Deus tem os meios de nos abençoar e às vezes nós deixamos eles passar. Porque nós não acreditamos que Deus pode dizer uma coisa muito simples para nos abençoar. Por que você está ansioso? Por que você está nesse estresse? Por que você está nesse momento tão terrível como se você estivesse num cubo sem saída? Eu quero te falar que a depressão, ela parece com uma garrafa. Você olha para todos os lados e não tem saída. Você vê tudo, mas você não vê saída. Eu quero te lembrar que a garrafa está aberta lá em cima. Se você olhar para cima, você vai achar uma saída dessa situação. Porque em Deus existe resposta para todas as situações da nossa vida. É nós que não conseguimos achar resposta ou entender que nós dependemos de Deus para tudo. Se eu estou aqui falando com você é porque Deus me permitiu que isso acontecesse. Se você está me ouvindo é porque Deus permitiu que acontecesse. Se existe essa modernidade desse meio de comunicação foi porque Deus permitiu que acontecesse e Ele tem um propósito em tudo. Nada foge do propósito de Deus. Descansa. Deus vai cuidar de você hoje. E se o amanhã vier a existir, Ele vai cuidar também de você amanhã. Deus nunca desamparou os seus. E não é agora que Ele vai começar a fazer isso. Vença a ansiedade. Vença esse negócio todo. Coloca a tua confiança em Deus e descansa. Faz como eu. Deita e dorme. Acreditando que Deus está trabalhando e que Deus fará uma resposta acontecer quando o dia raiar. Isso já aconteceu muito comigo. Nunca tive depressão, nunca tive esse tipo de problema. Dizem que eu sou muito tranquilo. Mas eu só aprendi a ser tranquilo quando eu aprendi a confiar em Deus. E saber que quando a coisa não tiver mais jeito, Deus vai fazer dar certo. Acredite nisso.
Isso pode mudar a tua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.